Nós precisamos da luz e da sombra para enxergar adiante. Sem a sombra, porém, você nem estaria viva. Não esperem que eu divida o pão com aqueles assassinos. Como exatamente a Nascente das Sombras foi purificada? A união dos elfos e o armistício entre a Aliança e a Horda vão se manter no patch 12.0.7? Ou, como os ecos do passado nos dizem... Os tambores da guerra trovejam novamente. Isso, e mais um pouco, você vai ver nessa parte do quinto Megateorizando. Brigadão aos lendários e membros pelos likes, hypes e comentários que bateram a meta do vídeo anterior e garantiram o vídeo de hoje. Qualquer outra informação deixaremos no primeiro comentário fixado aqui embaixo do vídeo. Agora chega de papo e simbora pro vídeo, logo após a vinheta. Acreditamos que podemos curar a Nascente da Sombra e queremos você lá quando fizermos isso. Os outros reuniram presentes de suas casas para ajudar com a Nascente da Sombra. Avise a eles que estamos prontos. Com todos reunidos e suas oferendas em mãos, Liadrin discursa. Fundamos este reino quando éramos exilados, em busca de um lar. Mas quando perdemos a Nascente do Sol, quando quase perdemos tudo, com medo e pesar, expulsamos nossos iguais. Nós os exilamos. Nós... fomos tolos. Nunca mais. Aetas e eu concordamos em trazer a coroa de Anasterion. Um gesto simbólico e digno do último rei de Lua Prata. Tem certeza disso, Aetas? A coroa acabou de voltar ao seu lar. Tenho. Não podemos saudar o futuro sem dizer adeus ao passado. Aqui, Veressa coloca a coroa de Anasterion, poder arcano. Aqui não muda muita coisa. Talvez o caos simplesmente se fortaleça. O fruto da Arcandor pode purificar qualquer forma de magia. Sei que fará o mesmo aqui. Sei que não nos oferece pouca coisa. Lua Prata tem uma dívida de gratidão com você. Bobagem, meu amor. Se temos o fruto é graças, em boa parte, aos Sindorei. Aqui, Talisra coloca o fruto da Arcandor. Poder arcano também, mas também da vida. Isso pode deixar a Nascente mais aberta, novas energias, talvez. Agora tem um pouco de vida, afinal. Trouxemos as águas purificantes dos nossos poços lunares. Espero que isso ajude. Obrigado por vir. Sei que não foi uma decisão fácil. A decisão certa raramente é fácil. Uma lição que devemos ter no coração. Já aqui, Chandris coloca as águas dos poços lunares. E observe que até aqui não entrou a Pedra do Caos de Umbric, nem a luz de Liadrin. Ela despeja as águas dos poços lunares e ela permanece inerte. Acredite, Romade. Este estilhaço vai regular as energias caóticas no poço. Para permitirmos que o caos permaneça, seus cálculos têm de ser perfeitos, Umbric. Então, ainda bem que está aí prestando atenção, não é? Mas é quando o Umbric coloca a Pedra do Caos que... Sim, lendários. Apesar de ser simplesmente mais caos sendo colocado ali dentro, a Nascente das Sombras reage, deixando claro que aconteceu algo ali. E, finalmente, chegou o momento de Liadrin depositar a sua luz na Nascente. Viram que a Nascente também reage, mas dessa vez reagiu forte e finalmente se torna a Nascente da Aurora. Mas a pergunta que todos nós fazemos é: o que aconteceu aqui? Como a Nascente foi purificada? E a resposta pode estar em um texto que a Chandris conversa com Halduron, em que ela diz: trouxemos águas de nossos poços lunares, abençoados por Eluna,
na esperança de que esta nova luz possa curar o dano causado por Xalatar. Sim, lendários, acreditamos que foi principalmente as águas dos Poços Lunares, abençoados por Eluna, que não só purificaram, mas principalmente harmonizaram todas as energias na nascente do Sol. Vocês devem lembrar que é isso que Eluna prega, o equilíbrio, exatamente como o pai de Bene, Caerne, disse uma vez: Nós precisamos da luz e da sombra para enxergar adiante. Assim como também o andarilho imaterial disse a Aléria uma vez: Sem a sombra, porém, você nem estaria viva. E o detalhe principal, a cereja do bolo, é essa. Quando Chandris vai colocar as águas dos Poços Lunares, abençoados por Eluna, Liadrin diz: Que ela represente o momento em que a noite virou dia e a lua encontrou o sol. E logo depois, a Liadrin diz também: Onde luz e sombras existem em perfeito equilíbrio. Quando Umbric coloca o cristal do caos, diferente dos outros itens, no centro da nascente, uma luz resplandece, reage e depois tranquiliza. Será a luz de Eluna, equilibrando as energias? E finalmente, quando Liadrin coloca a luz, a nascente resplandece e em seguida equilibra. Sim, lendários, acreditamos sim que foi Eluna quem equilibrou as forças na nascente da aurora. Mas e vocês? O que acham? É possível? Ou não tem nada a ver? Deixa aí nos comentários. Assim, todos os elfos foram unificados e alianças foram seladas, mas a comunidade reagiu, lembrando do final do Battle for Azeroth. O armistício foi assinado. A Quarta Guerra finalmente acabou. A aliança respondeu. Eles concordaram com o armistício. Essa guerra amarga finalmente acabou. E não, muitos não gostaram. Muitos se revoltaram. Não enquanto a Horda não pagar por essa deslealdade. Mais derramamento de sangue não vai trazer de volta os caídos. Precisamos renovar a esperança e forjar um futuro para quem ficou. E se o próximo chefe guerreiro arregimentar um exército e incendiar Vento Bravo, a esperança vai salvar você? Ela não está de todo errada, Anduin. A paz pode estar em discussão hoje, mas em pouco tempo a Horda vai fazer soar os tambores e marchar para a guerra. Quando esse dia chegar, não é um pergaminho que vai impedi-los. E sim, também, sim, a Blizzard os ouviu. Mas trazer tantos inimigos antigos para um só lugar? Tomem cuidado. Nosso povo luta com os elfos há milênios. Eles não vão abrir mão dos conflitos antigos assim tão fácil. Isso é um absurdo. Mas e agora? Abrimos os portões para eles? Damos as boas-vindas nessa mesmíssima cidade que eles tanto tentaram destruir? Selama Ashalanore, Cavaleira Sangrenta. Justiça pelo nosso povo. E continua. Se você quer que esse Mega Teorizando continue, faça como os lendários que estão aparecendo aqui na tela e escreva nos comentários a palavra continue. Na próxima parte do 5º Mega Teorizando, não podemos preencher o abismo entre a Horda e a Aliança, nem se tentarmos por 1000 anos. Você sabe disso. Os Lança Negra derramaram sangue de alguns trolls e elfos que estão aqui. Muitos Kaldorei ainda nos veem com desdém. Para eles somos covardes que se esconderam da Legião ou traidores que entraram para a Horda. Não esperem que eu divida o pão com aqueles assassinos.